amigos queridos, neste doce enlevo, embalados pela suave melodia da música, nos curvamos diante da grandeza do amor de Deus e com os nossos sentimentos mais purificados, buscamos Jesus em nossas vidas. As marcas indeléveis da sua presença na intimidade do nosso coração ao longo dos milênios. Quantos somos felizes, Senhor, por termos despertado a cada dia mais para os seus ensinamentos, de estarmos em franco processo de transformação, vencendo as nossas iniquidades e renovando o nosso passado com o presente feliz. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesta manhã de nossas vidas, nesta manhã de luz e de trabalhos incessantes, pedimos humildemente proteção e amparo a todos nós reunidos em seu nome, para que a misericórdia divina nos alcance a todos, infundindo em nossos corações a coragem, o bom ânimo e a alegria de viver, para sermos espíritos com gratidão por tudo que a vida nos oferece. Neste ambiente singelo, simples, que nos recebe em seu nome, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoar os inimigos. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-os, pois. Olvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pôde cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É uma citação de Simão Bordeaux, 1862. O Evangelho está se dirigindo aos espíritas, porque aos espíritas, esses amigos espirituais solicitam coerência, para que nós possamos ser coerentes entre o que já sabemos e o que buscamos viver. E nessa coerência, ele diz que nós possamos nunca permanecer no rancor, na mágoa, no ressentimento, porque esses estados doentes do nosso pensamento, temos falado todos os dias, são o maior motivo de sofrimento da humanidade. Vamos pegar os romances espíritas como exemplo. Em todos os romances espíritas, a trama se faz pela ausência do perdão. Todos, indistintamente. É alguém que feriu, humilhou, traiu,
todas as tramas escusas estão relacionadas a mágoas, ressentimentos e vinganças. Vamos pegar o estado emocional da maioria da humanidade do planeta. O estado emocional é a permanência de situações íntimas das quais a minha consciência não aprova, então eu não me perdoei porque eu não refiz aquilo que está registrado no meu campo íntimo e que é contrário à lei de Deus, ausência do perdão. Vamos pegar as depressões. As depressões são sempre formas rancorosas em relação a alguém, à vida, ao país, à circunstância. É uma desaprovação íntima, é uma não aceitação daquela realidade, porque a reconciliação, não sendo espontânea, existe para isso, para nos proteger de nós mesmos, o planejamento reencarnatório. Porque é no planejamento reencarnatório que nós somos convidados ao exercício do perdão. E quando nós deliberadamente não queremos, nós deprimimos. Vamos pegar os estados de medo que a humanidade atravessa, muitos medos, muitas fobias. Temos medo do quê? Que façam conosco o que já fiz a muitos. Então é também o revide, é também a ausência do perdão. E qualquer situação difícil que cada qual de nós se lembrar nesta hora, nós vamos ver que o móvel dessas ações doentes está na vingança, no rancor, na mágoa, no melindre, nos desafetos inúmeros, aqueles de nós que não sabemos fazer amigos, né? Que não mantemos as amizades adquiridas porque temos melindres, suscetibilidades o tempo todo. Então, quando o Evangelho nos fala, fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor e que jamais nos esqueçamos de que muitas vezes o mal que nós sentimos que vem do outro para nós é uma consequência do mal que eu pratico para muitos. Vamos ver mais uma vez, como nós já falamos isso ontem, nós vamos trazer uma nova lição de Emmanuel que vai exatamente esclarecer para nós a mesma questão. Porque enquanto isso não for sentido por nós, eu sentir o mal que eu faço, eu não conseguirei limpar do meu quadro de memória essa dificuldade que posso estar arrastando há séculos. Diz assim, é uma lição daqueles comentários do Evangelho segundo Mateus, o livro de Emmanuel, Reconcilia-te. E é também uma publicação do Reformador de 1953. A reconciliação requer que nós primeiro possamos reconhecer o mal que há em nós e termos uma atitude de humildade para realmente pedirmos perdão para aqueles que nos ofenderam. Olha só. Parece que é o que nos ofende que tem que nos pedir perdão, mas nós precisamos pedir perdão pelo que eu provoco nele e que faz com que ele seja uma pessoa hostil para comigo. Isso é bem novo no nosso pensamento e o Emmanuel vai dizer isso para nós assim: reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam dos nossos pareceres e que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Então, alguém luta pelo seu ponto de vista e isso acende em nós as nossas imensas dificuldades de que alguém possa pensar ou sentir ou viver diferente dos nossos princípios. Quem se agasta muitas vezes
é aquele que agasta os outros. Só essa frase já seria suficiente. Quem se sente ferido é sempre capaz de ferir também. Quem se observa contundido pelas pedras do mal, encontra muita facilidade em remessar essas mesmas pedras aos outros. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento sobre o tempo evolutivo do outro, na base da indulgência, dessa extremada compreensão, sem acompliciamento com o mal do outro, esse estado vibratório que nós vamos chamar de indulgência e que vai gerar a reconciliação, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado pelo amor verdadeiro. Eu queria dizer que aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez, por isso que Jesus disse, perdoai infinitas vezes cada ofensa, simbolicamente 70 vezes, 7, tal e tal, infinitas vezes. Porque Emmanuel diz assim, cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. Essa é a terapêutica do Evangelho de Jesus. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão querido, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas que estão alocadas na nossa constituição perispirítica, gerando esses tormentos que nós viemos buscar ajuda. Os nossos tormentos íntimos, as nossas predisposições a enfermidades emocionais, espirituais, estão relacionadas aos desafetos, aos inimigos, que ontem até a Ana falou e eu queria reforçar. Nós nunca achamos que temos desafetos. Nós nunca achamos que temos inimigos ou adversários. Mas às vezes, na nossa própria injunção reencarnatória, temos aqueles que nos desafiam, que nos testam, que nos requerem sentimentos que ainda não conseguimos doar. E são essas reconciliações no ambiente familiar que vai libertar o nosso pensamento da escravidão que nós entramos quando estamos atrelados, enovelados no pensamento da mágoa, do rancor, do ressentimento. Enfim, para a gente concluir, eu queria ler uma frase que me chamou muita atenção. Vamos ler juntos. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba. Ante a sombra, nunca se perturba. Ante as trevas, ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante imunidade. Num tempo em que nós estamos vivendo de vulnerabilidade, onde a nossa imunidade espiritual não é fortalecida e, consequentemente, a nossa imunidade física corresponde, porque toda vez que eu me entristeço, eu baixo a minha imunidade, toda vez que eu fico com raiva, eu baixo a minha imunidade, toda vez que eu fico fragilizado pelos temores do mundo, eu baixo a minha imunidade, porque a luz que representa os sentimentos sublimes, que nós todos indistintamente já podemos e vivemos, esta luz é o raio de luz que não se perturba com a conturbação das sombras que nos enovelam todos os dias, porque estamos inseridos num contexto de grandes desafios.
e por isso a necessidade imprescindível da reconciliação através do perdão. Nós sempre precisamos rever os conceitos que nós trazemos, porque o Evangelho não é um momento de refletirmos nas nossas questões no sentido de uma autoajuda. O Evangelho, ele necessita trazer para nós conteúdos que a doutrina espírita revelou através dos espíritos encarnados e desencarnados, para que nós possamos ir nos libertando das grandes dificuldades que nos prendem a um mundo de provas e expiações. Então, eu gostaria de trazer o conteúdo que nós falamos ontem, porque muitas vezes nós não pensamos que temos desafetos. Nós olhamos para a nossa vida e falamos: não, eu não tenho ninguém para perdoar e ninguém tem o que perdoar a meu respeito. Então vamos perguntar assim: quantas pessoas ao redor de nós nos acham antipáticos? Nos acham pedantes, orgulhosos, vaidosos? Quantas pessoas ao redor de nós olham para nós e, se puder mudar de calçada na hora que a gente está vindo, muda? Não quer encontrar conosco, a não ser naqueles ambientes em que são obrigados a estarem na nossa presença. E nós também. Quantas pessoas nós olhamos e falamos: ih, aquela pessoa, né? Por que será que a gente diz isso? O que é que nós guardamos dentro da nossa intimidade que a gente olha para alguém e desconsidera? Então, nós cristãos, em especial os cristãos espíritas, como fala Kardec, nós devemos realmente, ao longo da nossa existência, nos proteger de todo o mal, do mal que vem do outro e do mal que está em nós, para que nós não esgarcemos a túnica espiritual. Porque uma vez que essa túnica fica esgarçada, nós vamos comprometer o movimento ascensional do espírito que somos. E o que é a túnica espiritual? O que é quando Jesus fala inúmeras vezes da túnica espiritual? É o perispírito. E como será que é o nosso perispírito? Então, há determinados perispíritos que são pura luz. Porque o espírito não é luz, né? A gente não pode definir o espírito como luz, porque luz é matéria. Então, há perispíritos que são luz. E há perispíritos, túnicas espirituais, que além de não ter luz nenhuma, são de uma deformidade terrível. Porque se nós pensarmos no nosso corpo físico, se nós começarmos a nos mutilar, se nós sofrermos, por exemplo, um acidente e ficarmos mutilados em várias partes do nosso corpo,
Nós podemos ficar com um aspecto monstruoso, de monstro. Então, o perispírito, que é a túnica espiritual, todas as vezes que nós não nos prevenimos do mal que há no outro e do mal que há em mim, nós simplesmente esgarçamos parte dessa túnica espiritual. E quando a gente esgarça uma túnica, vamos imaginar, se nós temos, vamos imaginar uma cena bem antiga, um carro de boi levando café, grãos de café, naqueles sacos bem alvos, e passa num lugar e rasga o saco. Por onde vai passando, vai caindo os grãos. Vaza por onde esgarçou. Vai deixando no caminho um conteúdo que está dentro daquele saco alvo. Assim somos nós. Quando a gente esgarça a túnica espiritual, vaza o conteúdo. O conteúdo vaza para onde? Para o ambiente, não é? Seja ele qual for. Vaza para o ambiente. Se é um saco em cima do carro de boi, o grão de café vaza na estrada, naquele ambiente onde está. Nós vazamos os nossos conteúdos toda vez que a gente esgarça. E como nem sempre os nossos conteúdos são os melhores, por onde passamos, vamos derramando o conteúdo que trazemos em nós. Vai vazando. Então, há espíritos cujo perispírito é uma túnica rota. Porque todo o tempo todo, nós estamos permitindo causar lesões nessa malha perispirítica. Então, quando a gente vê, quando nós observamos aqueles espíritos que a gente fala não tem filtro nenhum, qualquer coisa que aconteça com a pessoa, ela fala más palavras, ela grita, ela se exalta, ela perde o controle. O que significa isso? Um perispírito todo esgarçado, onde o conteúdo vaza. Em qualquer lugar, todo o tempo todo, para o ambiente onde ele se encontra. Então, é importante que nós possamos refletir nisso. E aí nós trouxemos um texto de Emmanuel, do livro Alma e Coração, chamado Ofensas e Ofensores. E ele diz assim: tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, de prejuízo, de discórdia, de incompreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações. Então, diante de qualquer dificuldade, como eu reajo? E a forma como eu reajo abre fendas, compromete, esgarça ou não a túnica espiritual que é o perispírito. Então, observar como eu reajo pode ser um processo de prevenir isto. E ele continua: a fim de que a mágoa não entre no condomínio
em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Porque a mente, a casa mental, se nós deixamos que esses conteúdos de ressentimento, de mágoa, penetre profundamente no campo mental, vai haver momentaneamente, pelo menos, uma neutralização, isso é muito importante, dos nossos valores. Todos nós temos valores, indistintamente, senão não estaríamos aqui, senão nós estaríamos numa selva, senão nós estaríamos nas cavernas. Nós não estamos lá porque já desenvolvemos na nossa intimidade valores morais, valores de vida eterna. Mas quando estas vibrações penetram no campo da mente, nossos valores ficam temporariamente desativados e prevalece o que temos de pior. E nessa prevalência, nós vamos lesando os campos perispiríticos. Ressentir-nos, olha o que Emmanuel diz, ressentir do que você me fez, do que você me falou, daquilo que aconteceu ou do que não aconteceu. Ressentir é cortar os tecidos da própria alma e acomodarmos com o veneno que se nos atiram, acalentando o sofrimento desnecessários e atraindo a presença da morte. Então, aceitar e permanecer no campo da nossa mente um ressentimento qualquer é cortar, é lesionar os tecidos da própria alma. Que tecidos que a alma tem? Perispírito. Que nos predispõe à morte. De que morte nós estamos falando? Né? Se nós... Essa cadeira, se ela não é viva, ela é morta. E quando que a gente morre em espírito? Quando só existimos. Quando nós estamos apenas existindo, como a cadeira, a mesa, o chão, nós estamos para o espírito morto. Não há vida, não há vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O espírito no ressentimento está morto. Está morto, literalmente morto. Só existe, né? Só existindo. Então, nós estamos num momento, eu gostaria muito de falar isso, para a gente refletir. Nós sabemos que toda doença, toda, sem nenhuma exceção, para ela se desenvolver, ela precisa de um campo. Sem um campo próprio para a doença, não há doença. Um câncer só se desenvolve porque ali existe irrigação, ali existe nutrição, né? Ali existe vida, ali existe... Né? Se você pegar um tumor e colocar esse tumor num pedaço de carne em putrefação, o que vai acontecer com o tumor? Ele vai morrer. Porque tumor só existe na base da vida. É a mesma coisa, um verme no intestino, ou um vírus no nosso organismo, e assim sucessivamente. Nós estamos num tempo de pandemia. Todos que pegaram e tiveram algum agravamento, vamos perguntar em que tempo
nós estamos? O que nos predispôs a ter algum agravamento, não importa se é pouco ou muito ou não, né? Que elemento esse vírus encontrou dentro da gente para se alimentar? Porque tudo é campo. Tudo é campo. Então, ele continua. Isso porque a face da lógica, todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Então, nós vamos precisar interromper, ainda nesta existência, definitivamente o mecanismo que trazemos dentro de nós há milênios, de nos indispormos com o nosso irmão, cultivando o mal em nós. Porque se alguém nos fez algum mal, vamos refletir bem nessa frase para a gente encerrar. Se alguém fez algum mal para nós, é provável que essa criatura foi atraída para nós por um mal maior, que trazemos na nossa intimidade, que às vezes nem admitimos. E que esse espírito veio nos evidenciar isso e nos dar a grande oportunidade de arrancar de nós definitivamente o que nós trouxemos. Então vamos refletir e amanhã continuamos nessa reflexão. Vou fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, rogando ao Seu Espírito, Senhor, que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, para que sejamos aqueles a viver, aonde quer que nos encontremos, as Tuas lições. Que nós sejamos espíritos vivendo na terra, aprendendo a amar. Que sejamos aqueles a nos reunirmos com todos aqueles que o Senhor fez cruzar em nosso caminho, para que possamos, ainda nesta existência, derramar sobre eles todo o nosso amor. E com isso, Senhor, nos libertarmos das trevas que ainda carregamos. Abençoa, Jesus, a todos nós. Infunde em nossos espíritos o desejo de aprender a servir em Seu nome. Permite que nós, ainda nesta existência, possamos exemplificar estes ensinamentos que o Senhor viveu e trouxe para nós como leis divinas. E com isso, Senhor, tornarmos-nos espíritos evangelizados, a contribuir com a mudança de estado de maldade que o planeta Terra se encontra. Que
Que sejamos nós aqueles espíritos, Senhor, abrir os nossos corações para o eterno bem. Envolve, Jesus, nossos irmãos que estão registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que necessitam de amparo e de saúde. Que o Senhor possa nos iluminar nesta hora, para que nossas mãos se estendam sobre eles e esta equipe socorrista que se faz presente possa visitá-los, derramando paz e bom ânimo, esperança e saúde. E rogamos pelo Brasil, Senhor, por esta pátria amada, para que nós, brasileiros, onde quer que nos encontremos, façamos da nossa parte. Sejamos honestos, trabalhadores. Que sejamos, Senhor, nesta existência, todos nós, seus mínimos discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.